Olá, tudo bem? Fala, Senhor, hora da palavra. Este é aquele momento especial aonde na sua vida diária você precisa ir à fonte. A fonte divina, aonde Deus sacia a sede da alma, aonde Deus alimenta o coração com o pão espiritual. Estuda a palavra, tenha a Bíblia Sagrada diante dos seus olhos, no seu coração. Ok, nós estamos aqui na série A Luz do Espírito Santo. Em meio à escuridão, em meio ao caos desta vida, Deus ilumina o nosso coração com a presença do Espírito. Que bom que você gosta, que bom que você está aqui neste momento com a palavra de Deus. Ontem, no nosso primeiro tema desta série, nós vimos a escuridão, nós vimos o caos espiritual, a realidade da vida do povo de Deus que se apostatou, que se afastou das coisas espirituais, que se afastou da vida moral e foi viver uma vida alheia à vontade de Deus. A tal ponto que Isaías, usado por Deus, ele chamou o povo de prostituta. Prostituta é aquele que deixa o seu marido, que deixa sua relação com aquele que foi escolhido para ser o seu único e vai se relacionar com outros. E o povo de Deus foi se relacionar através da idolatria, da imoralidade, desobedecendo os mandamentos de Deus. Por isso, eles apostataram. É possível, você pergunta para mim, apostatar estando dentro da igreja? É possível viver uma vida dupla, uma vida com Deus e uma vida com o mundo, com os prazeres e com o pecado? Sim, porém, em todo este contexto, sempre Deus conseguiu ter um pequeno povo chamado remanescente dentro do seu povo. E hoje eu quero lhe convidar para ver a experiência e como vive aquele que se apega a Deus. Nunca se esqueça, não é a maioria, nunca será a maioria que estará com Deus, mesmo dentro da igreja, correto? Então vamos lá, Isaías capítulo 1 e o versículo 9. Isaías vem agora e diante deste caos, diante desta situação, Isaías no capítulo 1 e o versículo 9, ele diz o seguinte: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes. Olha, se você ler o texto, você vai dizer, poxa, mas foi Deus que levou o povo a essa situação de apostasia. Não, é mais ou menos assim, se Deus não houvesse intensamente trabalhado nos corações, não teriam aqueles que iriam sobreviver, que permanecer fiéis. E ele diz o seguinte: já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. A destruição total, ela seria a realidade daquele povo. Ele segue falando agora sobre o remanescente e ele diz que o remanescente fiel, aqueles que compreendem o plano divino, eles experimentam verdadeiramente a conversão. Versículo 21 diz assim: como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão. É a experiência que está falando aqui de Israel, que tinha justiça, mas havia se afastado de Deus. Agora, o capítulo 2 e o versículo 2, a Bíblia diz assim, 2 e o verso 2. Nos últimos dias, agora trazendo essa experiência para os nossos dias, para os últimos dias da história da humanidade, ele diz: acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Capítulo 2 e versículo 2. No versículo 5, ele diz: vinde, ó casa de Jacó, e andemos
na luz do Senhor. É o convite que Deus está fazendo para alguns ou para aqueles que atentassem, para aqueles que fossem fiéis. O versículo, agora o capítulo 4 e o versículo 3 diz assim: será que, olha bem, foi feito o convite para andarem na luz. E agora o versículo 3 do capítulo 4 diz: será que os restantes, ou o remanescente de Sião, e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, separados. Olha que dureza para Deus essa mensagem. Dentro do povo de Deus haverá o quê? Haverá um restante. E estes serão chamados os separados, os que Deus conseguiu operar e atuar nos seus corações. O convite hoje é: se porventura você está vivendo uma apostasia espiritual, mas Jurandir, o que é isso? Olha, quando você deixa Deus por algumas outras coisas, saiba muito bem que isso é apostasia. Quando Deus diz para você ir para cá e você vai para cá, é apostasia. Quando você rejeita algumas orientações de Deus, é caminho da apostasia. Não estou dizendo que você está apostatado, você está caminhando para a apostasia. E no capítulo 10 e o versículo 21, Isaías agora fala a respeito da vida do remanescente fiel. O que vai acontecer com eles? Ele diz assim: os restantes se converterão ao Deus forte. Os restantes, o remanescente, é que vai verdadeiramente experimentar a conversão. E no verso 22, olha, tem alguns detalhes interessantes. Ele diz: porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, enorme, grande, muito grande, ele diz, o restante se converterá. Não será a maioria. Faça parte do pequeno que quer ser fiel, amigo. E diz o seguinte: o restante se converterá. Então, diante daquele caos para toda a nação, um grupo pequeno, chamado remanescente, se converterá. O que é se converter? É rejeitar aquela vida e se voltar para Deus. É estar com Deus. É converter, é entregar por completo o coração a Deus. Gostaria você de fazer parte do remanescente fiel? Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Nós precisamos fazer parte deste grupo, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.